A paz do Senhor, povo de Deus, Shalom, graça e paz. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem e preparados para essa nova aula. Se você ainda não assistiu a aula anterior, eu vou deixar o link aqui no card para você assistir. E desde já eu quero te convidar a fazer parte dessa minha família, nova aqui no YouTube. Se inscreva no canal, dá o joinha e não esquece de compartilhar. E como família, saiba que você tem todo o direito de escrever nos comentários, de tirar sua dúvida, de dar uma sugestão de vídeo. Eu pretendo limitar apenas a dar aula da Escola Bíblica Dominical. Pretendo vir abordando mais temas e mais conteúdo da Palavra de Deus. Vamos começar a nossa aula. A lição de hoje é a lição de número 3, que tem por tema a natureza dos demônios, agentes da maldade no mundo espiritual. O texto áureo diz assim, o texto áureo se encontra em Apocalipse, no capítulo 12, no versículo 9, que diz assim: E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e seus anjos foram lançados com eles. A verdade prática diz assim: os demônios são os anjos decaídos que se rebelaram contra Deus, seguindo o seu maioral, Satanás. Esta vai ser a nossa lição de hoje. Nós vamos abordar sobre a natureza dos demônios, como ele opera, qual é a sua classificação, a sua natureza. E, claro, o poder de Jesus sobre eles, Então, irmãos, a leitura bíblica em classe, para quem quer acompanhar em casa, desde já eu recomendo você pegar a sua Bíblia, para você acompanhar as referências. Caso eu fale alguma referência, você vai, se você quiser tirar sua dúvida, você já tira na hora, dá pausa no vídeo e vai conferir a referência. Caso você não queira, assista a aula até o final, que eu vou deixar todas as referências embaixo na descrição do vídeo, tá bom? Então, qual é o objetivo da lição de hoje? A lição de hoje tem por objetivo conscientizar de que os demônios são anjos decaídos do céu, que se rebelaram contra Deus, e o maioral deles é Satanás. Então, o meu objetivo como professora para você é fazer com que você fique ciente ao término dessa lição que os demônios são anjos que foram decaídos, que são anjos decaídos do céu, que se rebelaram contra Deus, e que o maioral deles é o Satanás. Você que ainda não adquiriu a sua lição, eu também vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo, onde você pode encontrar a sua lição, pedir sua lição, independente de qual cidade do Brasil você mora, tá bom? Então, irmãos, hoje nós vamos estudar a demonologia. Como nós vamos estudar os demônios, nós vamos estudar a demonologia. A demonologia, ela é uma parte da angiologia. Lembram que na lição passada, para quem ainda não assistiu, vai ficar o link aqui em cima, nós estudamos sobre a natureza dos anjos? Então, os demônios, eles também são anjos, Só que a demonologia, ela é uma parte da angiologia, a doutrina dos anjos, porque tanto demônios quanto os anjos são criaturas espirituais invisíveis, A presente lição, ela pretende mostrar a origem, a natureza e o objetivo dos demônios e do seu maioral. Então, nós vamos estudar a demonologia, que é uma parte dentro da angiologia. A angiologia, ela não estuda os anjos. Nós já estudamos anjos na lição passada, vemos que eles são seres invisíveis, que eles têm poder, vemos também que eles são assexuados, que eles não podem se reproduzir, que eles também não morrem, Vemos também que eles podem se materializar em forma de ser humano. Foi tudo isso que nós estudamos na lição passada. Estou dando só uma pincelada para a gente continuar essa lição. Então, irmãos, para você, o que é o Satanás? Qual é a função dele? Vou começar te fazendo essa pergunta. E no decorrer da aula, espero que você tenha assim uma resposta concisa do que ele é, Eu quero que você entenda que os demônios, eles, antes deles se rebelarem contra Deus, eles eram seres celestiais. Eles eram anjos, louvavam a Deus, porém, eles se rebelaram contra Deus. Hoje, nessa aula, eu não sou de ler a leitura bíblica em classe, mas hoje eu acho muito importante fazer essa leitura junto com você, Dá pausa no vídeo, procura aí, Apocalipse, capítulo 12, versículo do 7 ao 10. Dá pausa no vídeo. Amém? Achou? Vamos lá. Diz assim, E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão,
e batalhava o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e seus anjos foram lançados com ele, né? E houve uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Misericórdia, né? Então, irmãos, esse contexto, ele retrata uma batalha no céu, né? Essa batalha foi onde Miguel lutava contra Satanás, né? Contra seus anjos. Miguel e seus anjos lutavam contra Satanás e os anjos de Satanás. E esse contexto lhe retrata que eles foram derribados de alto a baixo, né? E diz que houve-se uma grande voz que muito se alegrava e louvava, dizendo que aquele que nos acusava diante de Deus todos os dias já tinha sido derrubado. Até aí é só para você ter uma ideia do contexto da leitura bíblica em classe, né? Agora, a nossa lição, ela está dividida em 4 tópicos. Hoje nós vamos tratar de 4 tópicos, né? A batalha no céu, 4 tópicos. A origem dos anjos, a batalha no céu, que foi esse contexto que eu acabei de ler para vocês. O maioral dos demônios, nós vamos ver que tem o maioral dos demônios, né? E por fim, o poder de Jesus sobre os demônios, glória a Deus. Então nós vamos estudar esses 4 tópicos, né? E, irmão, não fique com dúvida. Você tem que entender que existe uma batalha espiritual a qual nós lutamos todo dia. Como que eu e você vamos para a guerra? Primeiro, se a gente não estiver preparado. Segundo, se a gente não conhecer o inimigo, né? Então, ao estudar essa lição, a gente vai ter um conhecimento sobre ele, né? A gente tem que entender que, primeiro, que a maior fraqueza dele, a maior tristeza dele, desgosto dele, é olhar para nós como criaturas de Deus e que vamos morar no céu, sendo que ele não vai mais morar no céu, então logo ele nos odeia. Temos que estar ciente disso, né? Então agora nós vamos para o primeiro tópico, né? E dentro do primeiro tópico nós vamos ter 3 pontos que eu vou deixar aqui desse lado, né? Que vai estudar os anjos caídos e os demônios, a expulsão do querubim ungido e os demônios na cultura pagã, né? Então vamos começar o primeiro ponto, que diz assim: os anjos caídos e os demônios. Então, eles são os restantes dos anjos que seguiram Satanás após sua rebelião contra Deus, né? Quando a gente fala dos demônios, porque os anjos, eles são criaturas de Deus, e antes deles serem demônios, eles continuam sendo criaturas de Deus, porém eles serviam a Deus. A parte dos anjos que desceu com Satanás, que se rebelaram contra Deus, passaram a ser chamados de demônios. Por quê? Porque eles só fazem coisas do mal, da maldade. O ponto 2, ele fala assim, ó, a expulsão do querubim ungido. Quem era o querubim? Vamos lembrar que na lição anterior nós estudamos sobre os querubins, nós vimos a classe de anjos. E é interessante que Satanás, ele era um querubim. E você sabe o que o querubim ele representa, como nós estudamos na lição passada? A transcendência de Deus, algo além daquilo que nós, como seres humanos, podemos fazer ou imaginar. Ou seja, o querubim, ele é algo esplêndido, ele é algo perfeito, ele é algo lindo, ele é uma simetria perfeita, né? Então, ele era um querubim, ou seja, o Satanás, ele era perfeito, né? A Bíblia diz que Satanás é o maioral dos demônios, né? Onde que nós podemos ver que essa referência bíblica, onde que nós podemos comprovar? Em Mateus, no capítulo 12, versículo 24, que diz assim, ó: mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: este não me espere demônios, senão pelo poder de Beelzebul, maioral dos demônios? E em Mateus, no capítulo 25, versículo 41, diz assim, ó: então o rei dirá também aos que estiverem à esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos.
Então, o Satanás, o diabo, ele é o maioral dos anjos, é ele que comanda todo o exército de demônios, né? No princípio, Deus criou o querubim ungido, perfeito em sabedoria e formosura, o qual era o selo de simetria, né? Eu vou deixar a referência aqui embaixo, né? Que está em Ezequiel, no capítulo 28, do versículo 12 ao 15, né? Então, como eu falei, ele foi criado com perfeição. Ele era formoso, ele era belo, ele era bonito, ele era perfeito. E ele se rebelou contra Deus e foi expulso do céu. Onde que está essa referência? Em Isaías, no capítulo 14, no versículo 12 ao 15, né? Vamos olhar aqui. Que diz assim, né? Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, ao cima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte, né? Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo abismo, né? Então, ele era um querubim perfeito, porém, ele intentou, desejou no seu coração ser semelhante ao Altíssimo, ter praticamente a mesma glória que o nosso Deus. Então, ele foi precipitado abaixo por intentar esse sentimento dentro dele, por ter se rebelado contra Deus, sendo ele modelo de perfeição no céu. E sabe o que aconteceu? Com sua queda, saíram com eles os anjos que aderiram à rebelião, e uma parte deles continua em prisão. Essa referência está em 2 Pedro, no capítulo 2, no versículo 4, que diz assim, ó: ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismo de trevas, reservando-os para o juízo. Então logo aí você percebe que Deus os separou, né? E nós temos essa referência como eles estão presos, aguardando ali o juízo final. Em Judas, não tem capítulo, em Judas 6, diz assim, ó, versículo 6: e os anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sobre trevas, em algemas eternas para o juízo do grande dia. Eles também serão julgados, né? Então, a parte que não desceu com ele totalmente aqui para a terra, eles estão separados, aguardando o juízo final para serem julgados. O terceiro ponto que diz assim: os demônios na cultura pagã. Os termos gregos traduzidos por demônio no Novo Testamento são demônio, que significa demônio, um deus, uma divindade, né? Para designar os deuses pagãos. E como referência nós temos Deuteronômio, capítulo 32, versículo 17. Sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus, a deuses que não conheceram. Novos deuses que vieram há pouco, dos quais não se estremeceram seus pais, né? Então, esse termo ele é utilizado no Antigo Testamento, né, para se referir ao inimigo, né, para designar os termos pagãos. Eles adoravam ao próprio Satanás, né, designado de deuses deles. Então, e demon, eles eram esses dois termos: demônio, né, que significa demônio, um deus, uma divindade, e demon, que significa um espírito mau, demônio, né? Os demônios foram posteriormente concebidos como seres espirituais intermediários bons ou maus, ou seja, os anjos e os espíritos malignos. A natureza inconsequente desses espíritos os associa com o mal, com toda a maldade do mundo. Então a gente poderia apenas chamá-los de anjos do mal, né? É um termo, não está errado. Porém, nós cristãos, quando a gente nos referimos aos anjos, geralmente nós lembramos dos anjos bons, aqueles que estão no céu, que servem a Deus. E quando a gente se refere a demônio, nós nos referimos aos que se rebelaram. Vamos começar o segundo tópico da lição, que vai tratar sobre a batalha no céu. A leitura bíblica em classe que nós lemos, como eu falei, ela se trata de uma batalha no céu. Agora nós vamos estudar versículos dessa leitura bíblica, né? Nós vamos estudar o versículo 7 de Apocalipse 12, né? Vamos estudar o versículo 9, né? O versículo 7, ele fala bem assim, ó: e houve batalha no céu.
Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão e batalhavam o dragão e os seus anjos, né? Então, nós temos que entender que Miguel, ele é o príncipe, né, dos filhos de Israel. Na qualidade de arcanjo, ele lidera uma guarnição angelical. Eu vou deixar uma referência, né, aqui embaixo. Nós temos que entender que Miguel, ele é um príncipe, ele é o príncipe de Israel. Ele lidera toda uma guarnição angelical para proteger Israel dos dados inflamados do maligno, né? E que o dragão, no próprio versículo, ele é identificado como o próprio diabo e Satanás. Na língua portuguesa, quando você vê, irmão, esse "e" é tipo uma igualdade. Então, o dragão, ele é a mesma coisa que o diabo e Satanás, né? A antiga serpente, né? E uma referência à serpente do Éden, né? Em Gênesis 3, a gente vê que a serpente enganou a Eva. Era o próprio inimigo que estava enganando a Eva, né? E Miguel, nós temos que entender que Miguel, ele é mais poderoso do que o dragão, pois pelo poder de Deus e juntamente com seus liderados, ele expulsa Satanás lá de cima, né? E todos os seus anjos que se rebelaram contra Deus. Está em Apocalipse capítulo 12. Sim. Eu achei muito bom esse tópico dessa lição para ele explicar um pouco mais pra gente, porque às vezes a gente lê um versículo, né, irmãos, e fica, meu Deus, como assim? Tentando imaginar. Então aqui ele deixa bem claro que Miguel, ele é o príncipe da guarnição de Israel, que ele lidera outros anjos e que ele foi que foi lutar contra o Satanás quando o mesmo se rebelou contra Deus, né? Então isso mostra o quanto que ele tem poder, né? E ele fez tudo isso em nome de Deus, né? Por isso que não se deve louvar anjo, adorar Miguel. Porque, mas Miguel lutou contra o inimigo. Tudo bem, lutou contra o inimigo, mas ele lutou pelo poder de Deus. Lembrando que Miguel é um anjo, então ele obedece à ordem de Deus. E ele tem poder, mas quem tem poder mais que ele é o próprio Deus, né? Então vamos lá, tópico 2. Ponto 2, a expulsão de Satanás. Versículo 8, diz assim, ó. Versículo 8 da leitura bíblica em classe diz assim, ó: mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. Quando você lê isso, irmão, o que você pensa, né? Mas não prevaleceram, ou seja, os demônios não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. Ele perdeu totalmente o seu lugar no céu quando ele se rebelou contra Deus, né? Então, essa passagem ela é muito disputada pelos expositores bíblicos e há diversas interpretações. Por quê? Nessas guerras escatológicas, há os que acreditam que se trata da queda original de Satanás. Alguns, quando lê essa referência, eles entendem que se trata da queda total de Satanás, né? E outros afirmam que não há ligação com essa queda. Por quê? Outra interpretação é que Satanás teria acesso ao céu antes da ascensão de Jesus, né? E o argumento usado se baseia em algumas passagens do Antigo Testamento, que eu vou deixar aqui embaixo, e principalmente a de Jó. O que acontece? Quando a gente lê essa passagem, a gente entende que o inimigo ele foi expulso do céu com todos os seus anjos. Logo a gente pensa assim, ele não tem mais acesso a Deus. No entanto, quando você lê a passagem de Jó, percebe-se que Satanás ele foi ter acesso, ele teve novamente acesso ao céu e disse que estava rodeando a terra, né? E ali começa aquela conversa entre ele e Deus em relação a Jó. Então, alguns comentaristas estudiosos da palavra, eles falam que antes de Jesus ter vindo à terra, até ali, o diabo ainda tinha acesso ao céu, né? E aqui diz que ele ficava acusando a gente diante de Deus constantemente, né? Que ele vai lá acusar, né? Então, eles acreditam que por conta dessa referência bíblica, até o nascimento de Jesus, até Jesus morrer, né? Ressuscitar e ir ao céu, eles acreditam que o inimigo ainda tinha acesso ao céu, né? De uma forma ou de outra, nós temos que entender o que, irmão? Que a derrota do inimigo já está decretada conforme revelou o próprio Senhor, né? Em Lucas 10:18, ele fala assim, Jesus, eu vi Satanás como um raio cair do céu, né? Nós temos que entender que, mesmo que ele ainda isse ao céu ali para acusar os crentes ou para fazer alguma referência como fez a Jó, ele perdeu a morada dele. E sabe o que é mais gratificante? Que ele não vai mais voltar para o céu.
Sabe, irmão, muitas das vezes o inimigo, ele tenta muito acusar a gente, né? Ele tenta colocar o nosso passado na nossa cara, ele tenta colocar, usar pessoas para nos afligir com palavras, para colocar tudo na nossa cara que a gente já fez no passado, antes da gente conhecer Jesus. Mas a partir de hoje eu quero te falar uma coisa. Começa a lembrar ele do futuro, que é no lago de fogo eterno. Começa a lembrar ele que você vai ter acesso ao céu. Começa a lembrar ele que ele pode te acusar do que ele quiser, mas você vai morar no céu. Você vai brilhar ali na glória, você vai viver tudo que a glória tem para nós. E ele vai lá para baixo, no lago de fogo eterno. Então é por isso, irmão, que ele não gosta da gente, né? Então vamos lá. A expressão eu vi diz respeito a uma ação contínua, e isso mostra que Jesus contemplava em visão a queda de Satanás, enquanto em 70 pregava o evangelho, né? Então, mesmo que historiadores, estudiosos da Bíblia ficam discutindo se ele tem acesso ou não ao céu, o que nós temos que entender é que o próprio Jesus falou que ele viu ele descer como um raio, ele cair do céu. Você tem que entender que até aqui você já tem que entender que ele perdeu o patrimônio dele, ele perdeu a morada dele. Ele veio para cá e ficou vagando, tentando corpos onde ele podia entrar, mas o patrimônio dele, oficial e celeste, ele perdeu. Amém? Então vamos lá para o terceiro ponto, que diz assim, ó: a vitória final sobre Satanás. A derrota final de Satanás, na verdade, teve início com a morte de Jesus, ressurreição e a ascensão de Jesus, porque o nosso Senhor foi lá, pegou a chave do inferno, pisou naquela cabeça e foi para o céu. A partir daí, as acusações do diabo contra nós caíram por terra, porque quem nos justifica diante de Deus é o próprio Cristo. Isso está em Romanos capítulo 5, versículo 1. Você tem que entender, irmão, que antes ele ia lá constantemente nos acusar diante de Deus. Hoje em dia, depois que você aceitou a Jesus, depois que o nosso Jesus morreu ali na cruz, ainda que ele queira ir lá te acusar diante de Deus, Jesus te justifica. Ainda que ele queira falar, olha, fulano está fazendo isso, fazendo aquilo, teu filho, ele te justifica diante de Deus. Então ele não tem como querer ficar te acusando diante de Deus, porque o Senhor já o venceu, né? No Apocalipse vemos que Miguel e seus anjos vencem o dragão e seus demônios. O mérito da vitória, porém, não cabe ao arcanjo, né? Porque tem gente que fala, mas ele venceu, Miguel foi um anjo forte. Mas esse mérito não cabe a ele, pois este sempre atuou em nome do Senhor. Lembra que a gente estudou na lição passada que os anjos, eles não querem glória para si, tudo que eles fazem é por meio de Deus, e todo o mérito, toda a honra e toda a glória eles dão a Deus. Então nós não temos que ficar glorificando o nome de Miguel, não, temos que glorificar o nome de Deus, porque deu o poder a Miguel para que conseguisse destruir o inimigo e expulsá-lo lá do céu. Amém? Então, mais adiante, o diabo é amarrado por 1000 anos, para finalmente ser lançado no lago de fogo. Diante das arremetidas do adversário, olha o que a palavra de Deus diz: sejamos valentes e confiantes na pronta intervenção divina, pois temos nessa luta uma gloriosa promessa. E que promessa é essa? Está em Romanos, no capítulo 16, no versículo 20. Que diz assim, ó: e o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça do nosso Senhor seja convosco. Então, irmão, você que está aí do outro lado, resista. Saiba que ainda que ele vai te acusar diante de Deus, ele tente, Jesus te justifica diante de Deus. E coloca essa esperança no teu coração, que em breve o nosso acusador será esmagado debaixo dos pés do Senhor, ao nosso ver. Glória a Deus, aleluia, por isso, né? Vamos agora para o terceiro tópico da nossa lição, que tem por tema o maioral dos demônios. Aí vem ponto 1, a serpente, Satanás e o diabo. Primeiro ponto, a serpente, né? O diabo, ele tem todos esses nomes: serpente, Satanás e diabo, né? Vamos começar pela serpente. O termo dragão é Drakon em grego e é usado na Septuaginta para traduzir algumas palavras hebraicas como Tanim e Leviatã, cujo sentido é diversificado, né?
como monstro, animais do deserto, serpente. No Novo Testamento só aparece em Apocalipse, né? E aqui é chamado de o grande dragão, a antiga serpente, né? Como nós vimos, né? Então, nós temos que entender que a serpente que enganou a Eva é o próprio Satanás e que ele é perito em enganar como fez com Eva. E ainda hoje esta é uma das suas especialidades. Em 2 Coríntios, no capítulo 12, versículo 11, diz assim, ó: para que Satanás não alcance vantagem sobre vós, pois não lhe ignoramos os desígnios. O Satanás, ele é especialista em enganar, né? E a Bíblia diz que se não fosse, né, se Deus não abreviasse os dias, até os escolhidos seriam enganados. O diabo, a gente acha que ele tá brincando, mas ele não tá. Ele anda por aí, bramando como leão, procurando quem possa tragar. Ele continua tentando enganar muitos, irmãos. Saiba que ele tem todos os dias me enganar e te enganar, porque ele quer que a gente se engane, que a gente perca o nosso foco de Jesus, que a gente perca o nosso foco da salvação, de morar no céu, porque como ele não vai mais, ele também não quer que a gente vá, entendeu? Então ele continua todo dia tentando enganar. Ele é perito em fazer isso. Eu tenho certeza que você aí do outro lado conhece pessoas que já foi enganado com falsos evangelhos, com falsas doutrinas, com falso amor, com falso estilo de vida e acabou esquecendo do que é realmente o evangelho, do que é realmente a vontade de Deus. Este foi enganado, né? E a Bíblia fala que aquele que está de pé, ore para que não caia, porque ele está o tempo todo, ó, ao meu redor, ao teu redor, te procurando, tentando fazer você também ser enganado, né? Vamos lá. Satanás. Segundo ponto. Não é possível descrever todos os nomes do inimigo de Deus e de seu povo, né? O nome mais conhecido vem do hebraico Satã, que significa Satanás, adversário, né? É no prólogo do livro de Jó, ou seja, no início do livro de Jó, que Satanás aparece pela primeira vez como ser espiritual que acusa o justo diante de Deus, porque Jó, ele era justo, né? Essa palavra, ela começa ali a se aparecer no livro de Jó, no início do livro de Jó, a palavra Satanás, mostrando que ele gostava de acusar o justo, né? Os filhos de Deus. Né? Então nós temos que saber que o Satanás também é o inimigo e que ele ama, irmão, ama nos acusar diante de Deus, que possamos buscar ser irrepreensíveis. Poxa, irmão, pense comigo, Jesus morreu ali na cruz por mim e por você, ele pagou um alto preço, Jesus sofreu tanto para que nosso pecado fosse perdoado diante do Pai. Agora imagine, o próprio Satanás lá em cima e ficar, olha ali, ó, aquele dali que tu morreu por ele, ó, tá fazendo isso, isso e isso. Será que Jesus merece isso? Será que Jesus merece ainda sofrer essa vergonha? Ele não justifica diante de Deus. Não justifica. Mas ele merece ver isso? Não, irmão. Então pense nisso. Porque o inimigo, ele gosta de nos acusar. E não é só lá em cima, não. É aqui também. Às vezes a gente não ganha uma pessoa para Jesus por causa do nosso proceder. Porque o ímpio olha, poxa, eu não quero ser cristão que nem esse crente, que é dessa forma. Então, isso, querendo ou não, já é uma forma da gente ser envergonhado. Então, o diabo, ele anda fazendo isso. Que nós possamos ser irrepreensíveis diante de Deus. Amém? E por fim, né, o diabo. Termo diabo, né? O termo grego diabolos, que significa caluniador, é usado com frequência na Septuaginta. A Septuaginta é os livros traduzidos inspirados por Deus, ou seja, a Bíblia, né? Para traduzir a palavra hebraica Satã, adversário. O termo vem do vocábulo diabo, que significa acusador, difamar, provocar um desacordo. Tudo isso ele faz, né? A especialidade dele é enganar e acusar. Jesus disse que a essência da natureza dele é a mentira, né? O diabo, ele é pai da mentira. Logo, a mentira não deve estar dentro de nós que servimos a Jesus. Caso você que esteja aí do outro lado, irmão, ainda faça uma mentirinha ali ou aqui, ele está ali ao seu derredor. E ele é o pai da mentira, né? Porque quando a gente anda cheio do Espírito Santo, a gente não anda mentindo. Tem que pensar nisso, porque o Espírito Santo, ele é a verdade, né? Então, Jesus disse que a essência dele é a mentira. Vós tende por pai, em João, capítulo 8, versículo 44, né? Diz assim, ó: vós tende por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira.
Sua habitação ainda não é o inferno, irmão. O diabo está lá no inferno, não, ainda não é o inferno, né? Ele será lançado nesse lugar ainda, né? É lá que ele vai padecer a vida toda, naquele sofrimento. Mas sua habitação ainda não é o inferno. Enquanto isso, ele fica percorrendo a terra, ele fica procurando corpos para ele entrar, para ele possuir. Ele fica procurando vidas para atormentar. Lá é que vai ser o sofrimento final dele, né? O fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. É uma referência que está em Mateus, no capítulo 25, no versículo 41. Agora nós vamos para o último tópico da nossa lição, que é o poder de Jesus sobre os demônios. Vamos terminar a nossa lição, né? Nós vamos terminar falando sobre o poder de Jesus sobre os demônios, né? O que a Bíblia fala sobre isso, né? Esse contexto bíblico em relação ao poder de Jesus sobre os demônios, né? Há relativamente pouco registro, né, sobre os demônios no Antigo Testamento, né? Isso no Antigo Testamento. A Septuaginta traduz 4 termos hebraicos por demônio, demônio, e um por daimon, né? Que está em Isaías, no capítulo 65, versículo 11, né? A tradição judaica, ela considera os demônios como os anjos caídos que se uniram a Satanás na sua rebelião contra Deus, né? No entanto, no Novo Testamento, né, eles são identificados como espíritos imundos, vou deixar a referência aqui embaixo. Eles são espíritos malignos, são referenciados também como malévolos e que podem entrar na vida das pessoas, né, e causem todo tipo de doença. Embora nem toda enfermidade seja de origem demoníaca, a gente tem que entender que nem toda enfermidade é de origem do demônio. Porém, ele pode causar algumas doenças. Não se preocupe que eu vou deixar todas as referências aqui embaixo, né? Agora nós vamos ver o triunfo de Cristo. A vitória preliminar de Jesus sobre Satanás começa na tentação do deserto, né? O diabo já está derrotado preliminarmente. Jesus disse que o príncipe deste mundo já está julgado, né? Mesmo assim, ele continua se opondo à obra de Deus. Mesmo ele sabendo que ele já está julgado, que ele vai passar a vida dele todinha ali no lago de fogo, ainda assim ele continua se opondo contra Deus. Nem se redimir, nada ele não quer. Ele continua se opondo contra Deus e tentando arrastar milhões com ele, porque ele não quer sofrer sozinho, né? Satanás causou diversos infortúnios ao apóstolo Paulo com o espinho na carne e o impedimento nas jornadas missionárias, né, irmãos? Então, ele termina esse ponto dizendo assim, ó, que nós não devemos ignorar suas astúcias, né? E que em breve Deus esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Então, irmãos, você tem que entender, né, no mundo da batalha espiritual, que ele é real, né? Que ele continua tentando te destruir, me destruir. Mas, irmãos, continue convicto aí do outro lado. Porque o maior é o que está com nós do que aquele que está com os que estão lá de fora. Maior é o nosso general, o Senhor Jesus. Eu sei, irmãos, que é difícil a luta dessa vida, as batalhas que nós enfrentamos, nenhuma delas são fáceis. Mas vocês têm que pensar que nossa maior vitória é no céu, o nosso galardão. Contemplar a face do Senhor, do Pai Abraão, Isaac e Jacó. E morar ali. Ali não haverá choro, nem tristeza, não vamos precisar pagar aluguel, trocar de roupa, nada, porque ali tudo é eterno e tudo é nosso. E a conclusão diz assim, vamos para a conclusão que diz assim: os demônios são reais, são espíritos maus e imundos, o oposto dos anjos. Jesus é a única garantia de que eles nada podem contra nós. Antes, Jesus disse: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Está em Lucas, no capítulo 10, versículo 19. Então, aqui o próprio Senhor Jesus disse, né, que ele nos daria poder para pisar serpentes, né? Às vezes a gente falha muito porque às vezes a gente duvida desse poder que o Senhor colocou sobre nós de fazer tudo isso, né? Mas ele deixou, ele parou, ele disse que nós faríamos muito mais do que ele, né? Que nós pisaríamos na cabeça de serpentes e escorpiões. Então, irmão, você aí do outro lado tem que tomar posse disso. Você tem esse poder, mas você tem que estar debaixo de jejum e oração para expulsar demônio, para pisar na cabeça dele, para olhar com o olho espiritual e entender
que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daquele que o teme e o livra, e que com a oração, debaixo da oração, do jejum e com a força de Deus, você pode muito bem vencer essa guerra. Amém? E aqui, irmão, nós terminamos a nossa lição sobre a natureza dos anjos, dos demônios, perdão, né? Agente da maldade no mundo espiritual. Eles são a força do mal, mas nós já vemos que com Jesus nós somos muito mais que vencedores. E desde já eu te convido a assistir a aula anterior, caso você não tenha assistido, vou deixar o link aqui em cima. Dizer também que eu estou muito feliz, né, em estar aqui lecionando para você, né, saber que você está aí do outro lado me acompanhando. E saiba que eu só tenho a desejar a você uma ótima semana, desejar a você que você vença muitas batalhas espirituais. Desejo a você também que o Senhor te dê força para dobrar o joelho e para orar. Sei que não é fácil, irmão, mas que o Senhor te dê força para fazer tudo isso. Amém? Não se esqueça de orar pela minha vida, né? De se inscrever também aqui no meu canal, de dar aquele joinha e de compartilhar. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que o que eu puder estarei fazendo para te ajudar e esclarecer mais sobre a respeito das escrituras. E se prepare, porque mais na frente vem novidade por aí. Tchau. Paz do Senhor, graça e paz. Shalom Adonai.